Deixa eu te fazer uma pergunta. Já aconteceu com você de você começar uma dieta, você está decidida a emagrecer, iniciar a dieta, mas logo vem o seu marido te chamando para ir na pizzaria, te chamando para ir num restaurante. Ele dificilmente te dá chocolate, mas basta você falar que vai iniciar uma dieta que lá vem ele com aquela cesta de chocolate. E aí você pensa, é só eu começar a dieta que lá vem esse marido, lá vem esse homem para me tirar do foco. E aí quando você vai ver, você saiu da dieta e aí vira um ciclo, você nunca consegue emagrecer. Ou então, às vezes você começa a dieta determinada e faz atividade física e você está toda animada, mas o seu marido nunca te apoia, nunca colabora com você. Você tenta de tudo fazer com que ele te ajude, com que ele siga também, né, na rotina alimentar saudável, mas nada adianta. Parece que ele faz questão de te tirar da dieta, tirar você do foco. Ou então ele usa até palavras, né? Pra que isso? Você tá bem assim. Ah, eu não vou gostar se você emagrecer. Eu gosto de você do jeito que você tá. Ou então o contrário. Tem maridos que usam palavras depreciativas e xingam de gorda, fala que você não é bonita mais. Isso acaba te entristecendo cada vez mais e assim você não tem nem forças mais para emagrecer. Já aconteceu isso com você alguma vez? Ou você conhece alguém que passa ou já passou por isso? Se já aconteceu isso com você, eu quero te dizer que você não está sozinha neste barco. Existem muitas pesquisas, inclusive pesquisas recentes, agora feitas no fim de 2025, que mostram estudos feitos mostrando pessoas que, quando eram solteiras, eram até magras, mas quando elas se casaram, passou-se um pouco de tempo e logo essas pessoas já estavam obesas, já estavam, né, com sobrepeso e completamente fora da rotina que elas tinham de cuidado com o corpo. Então, mais uma vez, não é só com você que acontece isso. Mas neste vídeo eu quero falar para você o porquê que isso acontece, o que realmente está por trás do ganho de peso após o casamento. Eu vou deixar uma foto aqui minha que você vai ver a foto de quando eu casei, minha e do meu marido, e você vai ver aonde que eu cheguei, né? Eu engordei muito depois do casamento. Vou te contar o porquê que isso aconteceu, porque tenho certeza que você vai se identificar. E depois, no final, eu vou mostrar uma foto para você de como eu estou hoje e vou mostrar para você o único caminho que vai te levar ao emagrecimento, mesmo que o seu casamento esteja em crise, mesmo que o seu marido não te apoie, mesmo que o seu marido não te ajude em nada, pelo contrário, às vezes ele só atrapalha, mas eu vou te mostrar um caminho que vai fazer com que você emagreça, mesmo estando num casamento, num relacionamento assim. Então fique comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. Então eu quero ler um versículo da palavra que vai falar sobre casamento. E olha só que coisa incrível. Provérbios 30, versículo 18 e 19 diz: Há três coisas misteriosas demais para minha compreensão, quatro que não consigo entender. Então, primeiro, o caminho do abutre pelo céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com a sua mulher amada. Aqui a gente vê o próprio Salomão, que era o homem mais sábio, foi o homem mais sábio da terra. E ele disse que quatro coisas ele não conseguia entender, e a última era a pior de todas, ele não conseguia de jeito nenhum. Então pensa, Salomão, que era um homem muito sábio, tinha conhecimento de todos os assuntos, conseguia resolver qualquer questão, mas o casamento para ele era um grande mistério. E por que que isso acontece? Porque realmente é muito difícil você conviver com uma pessoa que geralmente é completamente diferente de você, né? Sexo oposto, né? Pensamentos diferentes. É muito importante para o casamento termos princípios e valores iguais. Mas fora disso, né, geralmente o marido e a mulher são muito diferentes.
E o que acontece? Quando a gente está namorando, quando a gente é solteira, a gente se preocupa com a gente mesma, né? A gente trabalha, né, para poder construir a nossa própria vida, para poder conquistar os nossos sonhos, os nossos objetivos. A gente se preocupa bastante com a nossa aparência, né? Tem um dinheiro, vai lá, compra uma roupa nova, um sapato novo, né? Arruma cabelo, arruma unha, está sempre ali olhando para você. Guarda bastante essa parte, está sempre ali olhando para você, né? Então, esse é o período da sua solteirice, né? Você está sempre atenta a você mesma. Você sempre está procurando os seus objetivos e os seus ideais. E aí, né, mesmo namorando, você ainda está ali cuidando de você. E agora, principalmente, porque você tem um príncipe aí, né, que ama você, você ama ele, e você quer cada dia mais conquistar esse príncipe. Então, você olha para você, você se enxerga, você se cuida, né? Você está ali, né, muito alegre, porque agora você encontrou a pessoa dos seus sonhos. Então, tudo isso é gerado em você, até mesmo hormônios, que são hormônios que te deixam alegre, hormônios que fazem com que você se sinta recompensada, né? Porque você vai, se arruma, né? Se embeleza toda, e aí você vai lá, o seu namorado te elogia, olha para você. Às vezes você faz uma unha, você tira a sobrancelha. Ele, tirou a sobrancelha hoje, né? Você percebeu? Sim. Aí você vai da próxima vez, né? Deixa mais bonita ainda. Então você, na época do seu namoro, você está olhando para você. Olhando para você. E aí vocês se casam. E começo de casamento é muito bom, né? Porque, uma vida nova, coisas novas. Agora eu quero comemorar, né? Porque você está muito feliz. Então vocês saem para jantar, vocês saem para comemorar, vocês vão viajar, vocês estão ali, né? Bem alegres, né? Pela decisão de vocês a respeito do casamento. E tudo que é novo é muito bom, né? Então a casa é nova, os móveis são novos, né? Esse relacionamento novo que está cheio de esperança, cheio de expectativa. Então, mais uma vez, você liberando hormônios, ocitocina o tempo todo, hormônios da alegria, e você está maravilhosamente bem. E aí começa. Por quê? Foi o meu caso. Quando eu casei, gente, quase todo dia a gente saía para comer fora. Teve uma época que eu estava procurando lá atrás, né? Porque o emagrecimento definitivo é esse: é quando você olha lá atrás o que te fez engordar. Porque muitas vezes as pessoas procuram emagrecer olhando só daqui para frente, né? Elas querem mudar o futuro, mas não tem como você mudar o futuro de verdade sem que você precise voltar um pouco atrás e saber o que realmente te fez engordar. É a mesma coisa de eu querer mudar alguma situação sem saber o que gerou aquela situação. É a mesma coisa, talvez, de você se depara com um incêndio. Olha, direto tem incêndio aqui nessa floresta. Uau, gente, direto tem incêndio aqui nessa mata. Aí você vai lá, apaga o incêndio. Daqui passa 15 dias, ó, o incêndio de novo. Você vai lá e apaga aquele incêndio. Daqui um mês, incêndio de novo naquela mata. E aí você vai e apaga o incêndio. Está adiantando você apagar o incêndio? Não está. Você vai e apaga naquele momentozinho, mas daqui 15 dias o problema está lá de novo. Por quê? Porque não adianta você querer simplesmente apagar incêndio sem saber o que está causando aquele incêndio, qual é o foco, né, do problema. E aí você se depara com essa situação e você fala: não, não é possível. Eu apago o incêndio, daqui a pouco está incêndio de novo. Eu apago esse fogaréu, daqui a pouco está esse fogaréu de novo. Você vai passar a vida inteira assim, até que chega um momento que você fala: não, não dá mais. Aí o que você precisa fazer? A primeira coisa é voltar um pouquinho para trás e identificar o que está causando esse incêndio. E aí você começa a pesquisar, você começa a observar e você identifica, você vê
que a cada 15 dias tem um menino que passa ali de frente àquela mata e ele joga ali papel com fogo. Ele está causando esse incêndio. Esse menino vai todas as vezes e joga esse papel com fogo. E aí você, sem saber, você ia lá todas as vezes e apagava. Agora, você sabe o que está causando esse incêndio. É este menino irresponsável que todas as vezes vai lá e coloca o fogo na mata. Então, agora, o que você vai fazer? Você vai chamar os órgãos competentes e você, né, juntamente com as pessoas que vão ali abordar esse menino e vão aplicar uma multa, talvez até levar ele preso, né, por conta desse ato criminoso dele. E quando esse menino vai preso, pronto, acabou o problema. Ou vai lá e chama a atenção dele, vai lá, repreende ele, pronto, acabou o problema. A mesma coisa é o emagrecimento. Muitas vezes você está aí tentando apagar o fogo, né? Você está aí tentando uma dieta, tentando outra, tentando isso, tentando aquilo outro, mas daqui 15 dias, ó o fogo de novo, ó você engordando de novo, ó você parando de novo. E aí você olha para o seu marido, né? Você ainda tem ele que não te apoia. Então, eu precisei voltar lá atrás para descobrir qual era a raiz, o porquê eu tinha engordado. E aí eu percebi, porque a minha criação sempre foi muito regrada, né? A minha mãe, meu pai sempre foram muito disciplinados e regrados, né? E inclusive na questão da alimentação. Eu falei, gente, não é possível. E aí eu comecei a perceber. Assim que eu casei, a gente se acostumou. Ele era muito magro e eu também não era, nunca fui magríssima, mas eu não era gorda. E eu lembrei que quando nós nos casamos, toda semana a gente ia comer fora. Toda semana. Na verdade, não era toda semana, era quase todo dia. Tinha um restaurante na esquina da minha casa e quase todo dia a gente ia lá comer salame, comer batata frita, comer bife a milanesa, a parmegiana, né? Quase todo dia. E depois disso vinha o quê? Vinha o sorvete, vinha o doce, vinha isso, vinha aquilo. Agora você pensa isso todos os dias, ou praticamente todos os dias. Qual é o resultado? Vai engordar. E por outro lado, vai ensinar o seu cérebro nesse estilo, né? Ah, eu tô alegre, vou comer. Ah, eu preciso comemorar alguma coisa, estou muito feliz, vou comer. E sempre coisas muito cheias de açúcares, sempre coisas muito cheias de gorduras, hipercalóricas. E com isso, no decorrer do tempo, vai acontecendo o quê? O ganho de peso. Mas num casamento, como nem tudo são flores, passa o tempo, vocês começam a ter o quê? Desafios, desentendimentos. Porque é como disse a palavra, né? O próprio Salomão não entendia o casamento. Ele não entendia como poderia dar certo uma coisa dessa, né? Duas pessoas completamente diferentes. E começam a acontecer, né? As crises, os problemas, né? Você pensa uma coisa, ele pensa outra, você fala uma coisa, ele fala outra. Às vezes vem problemas financeiros, às vezes vem problemas no trabalho, e, enfim, tantas coisas vão surgindo nesta caminhada que é o casamento. E com isso, aqueles hormônios, né, que colaboravam para a sua saúde mental, que colaboravam para a sua saúde mesmo, né, no seu bem-estar, que colaboravam para você querer se cuidar, para você se amar. Ah, tudo está mil maravilhas, que bom, né? Agora você começa a liberar hormônios do estresse, principalmente, neurotransmissores que vêm por conta de tristezas, que vêm por conta de problemas, noites mal dormidas. Então, os problemas, eles desencadeiam na gente esses hormônios, neurotransmissores, e aí o que acontece? Tá lá, o problema no trabalho. E aí você olha para o seu marido não fala nada, você está vendo que ele não está bem, mas ele também não fala, ele não resolve, e você não sabe o que fazer, e aí começa os desentendimentos. Ou então, problemas financeiros. Quantos problemas vão surgindo durante o casamento?
E o seu marido teve uma criação e você teve outra. E aí, às vezes, você quer que ele reaja como você reagiria, ou o inverso também. Mas isso geralmente não acontece. E aí, qual é o resultado disso? A falta de diálogo, às vezes ele não conversa com você como você gostaria, e aí você se sente sozinha, e aí aonde você vai? Para comida. Ou então, o problema financeiro, um problema na saúde, um problema na família, e aí você não sabe como resolver esse problema, o que acontece? Você recorre à comida. Por quê? Você aprendeu que a comida é uma recompensa mais rápida, mais fácil. Você aprendeu que a comida é uma fonte de prazer mais rápida. Você não precisa ficar lutando ali para chegar a ter um prazer. Basta você colocar um doce na boca, pronto, vapt-vupt. Já gerou em você aquele prazer, aquele momento agradável que você estava buscando. E com isso vai acontecendo cada vez mais, não resolveu o problema, mas você recorre à comida. E isto sem perceber, sem perceber. Às vezes você se casa e você não tem mais aquelas amigas lá do seu tempo de solteira. E aí você se sente sozinha, e aí quem agora virou sua amiga? A comida, aquele bolo, aquele salgado. Às vezes está tão estressada, ai, não estou com cabeça para fazer comida não. Vamos pedir uma pizza, vamos pedir um lanche. E assim, um dia após o outro, um dia após o outro. E quando você vai ver, você já engordou 10, 15, 20, 50 quilos sem nem perceber. E aí você começa a se sentir muito mal, porque você já não se encontra mais no seu corpo. É como se aquela pessoa que você estivesse vendo no espelho não fosse você. E aí vem a insatisfação, vem a tristeza, porque você olha e fala, não é possível, esse corpo não é meu, não. Não é possível que eu cheguei nesse estado. E aí é onde você procura uma dieta aqui, procura outra ali. O seu marido tem em mente aquela menina que ele conheceu. E alguns vão falar, né? É claro que ele ama você por aquilo que você é. Então ele vai falar para você, imagina, você tá bem assim, não precisa emagrecer não. Por quê? Para ele, mais uma vez, ele ama você por aquilo que você é. E claro, você não é só o seu corpo, você é muito mais do que isso. Ou às vezes tem outros, né, que dão muito valor à beleza física, né, ao corpo físico, à estética, e aí quando você engorda, o seu marido já começa a te criticar, te xingar, e aí você vai cada vez mais, parece que se enfiando num buraco. E aí você tenta uma dieta, tenta outra, mas é tanta tristeza, é tanto desespero, é tantos problemas. Às vezes vem filhos depois, e uma responsabilidade que você não, às vezes não sabia, né? Não sabe como lidar com essa responsabilidade de filho. E aí agora você começa a viver para os filhos, agora você começa a viver para o seu marido, você começa a viver para a sua casa. E você já não tem mais aqueles momentos que você tinha lá quando você era solteira, de se cuidar, de se olhar, de se sentir bem com você mesmo, de fazer alguma coisa para você se sentir bem. Não, agora você vive para as pessoas que estão ao seu redor. E com isso, o tempo está passando. Quantas mulheres parece que quando acordam, né, olham uma foto e elas parecem que se despertam e falam, eu não acredito que eu estou assim. E um dos motivos é esse. Ela vive tanto depois para o casamento, para os filhos, tentando resolver os problemas, tentando carregar a família nas costas, tentando carregar o mundo nas costas. Ouve palavras, às vezes, do marido, dos filhos, que não gostariam, palavras que machucam, e às vezes não pode falar nada para ninguém e recorre à comida. Aí entra aquela palavra que vocês sabem muito bem, né? Que é o comer emocional. Agora você está entendendo como que tudo acontece? O porquê que a maioria, a grande maioria das pessoas, quando se casam, elas engordam? É exatamente por conta de tudo aquilo que eu falei para você.
mas há um caminho de volta. E eu sou prova disso. Eu emagreci mais de 20 quilos depois de ter engordado tudo aquilo, depois de ter passado anos tentando emagrecer, tentando uma coisa aqui, outra ali, outra lá, e nada dava certo. E eu encontrei o caminho. E quando eu falo o caminho, é porque não adianta, não existe outro caminho que te leve ao emagrecimento, o emagrecimento de verdade mesmo. Esse que acontece, que você vai, que você muda os seus hábitos, que você muda a sua alimentação. Então, o caminho é você mudar a sua mente. Vocês vão cansar de me ouvir citar Romanos 12, 2, que diz: não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, não existe transformação sem que ela comece na sua mente. O que fez você engordar foi a sua maneira de pensar, muitas vezes até de maneira inconsciente. Porque lembra, aconteceu tudo aquilo no casamento, acontece tudo aquilo no casamento, os desentendimentos, a falta de diálogo, problemas, né, às vezes de todo tipo, na saúde, aqui, lá, na família, às vezes os filhos vêm e não sabemos como lidar, são tantos desafios na vida a dois, nos relacionamentos, e foi a sua maneira de pensar que te fez engordar. Então, como mudar? Fazendo o caminho de volta. Lembra que eu falei para você sobre o incêndio naquela mata? É eu identificar como foi que tudo começou. Então, eu vou falar aqui 3 coisas que você vai começar a fazer a partir de hoje e você já vai começar a emagrecer. Pode ter certeza. Então, pega o seu caderno, papel e caneta para você anotar. A primeira coisa que você vai fazer é se observar. Você vai começar a olhar para dentro de você, de verdade. E você vai começar a imaginar uma balança. E você vai olhar essa balança agora, de um lado da balança está o quê? A atenção, a energia, né? Tudo aquilo que você faz para os outros. E quando eu falo para os outros, são para aquelas pessoas que não é você, tá? Pode ser as pessoas da sua casa, do seu trabalho, quem seja, é o seu próximo, é o outro. Então, você, de um lado da balança, está os próximos. Então, que tanto de energia você está gastando cuidando dessas pessoas, fazendo por eles? E desse outro lado da balança é o tanto que você faz por você. Então, a primeira coisa, você vai colocar uma balança diante de você agora e você vai analisar qual é o tanto de energia que eu estou colocando para cada coisa aqui, para as pessoas e para mim. Eu tenho certeza absoluta de que a grande maioria vai perceber que essa balança, a energia, a ocupação que você tem, né, dado, né, para essas pessoas, cuidando delas, resolvendo o problema delas, né, eu tenho certeza que esse lado vai fazer assim, e às vezes o seu vai estar aqui ainda, porque você vai falar, pastor, é verdade. Eu tenho gastado muito mais energia, muito mais tempo, muito mais recurso fazendo para os outros e eu estou me deixando sempre para depois. Então você vai observar esse primeiro ponto e você vai olhar se realmente o que você está fazendo, o que você está tão ocupada que você está se deixando para depois. Às vezes existem situações, pessoas que você está ali sempre falando sim, sempre concordando com tudo, sempre fazendo, 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 e a coisa que elas deveriam fazer. E isso é inclusive no casamento. No casamento é uma via de mão dupla, né? Você faz, você recebe, você faz, você recebe. Eu sei, né, que às vezes você fala, pastora, mas eu não casei para ser feliz. Eu casei para fazer o outro feliz. Mas presta atenção, essa mentalidade precisa estar na vida dos dois. Porque se um só faz, o outro feliz, faz o outro feliz, faz o outro feliz. Chega uma hora que aquele que está fazendo o outro feliz não está recebendo nada, ele se desgasta tanto, ele fica tão vazio que ele adoece. E não é isso que eu quero que aconteça com você.
Então, existe um momento que você vai precisar ter uma conversa séria com o seu marido e falar para ele: olha, a vida inteira eu sempre fiz tudo por você, pela nossa casa, mas eu quero tirar um tempo para mim. Eu quero tirar um tempo para fazer algo por mim, que seja até mesmo nós dois ir a um cinema, ir passear, fazer uma viagem, né, numa cidade próxima. Eu não sei, algo que você consiga fazer, mas que seja um tempo seu, um tempo para você, um tempo para você se sentir feliz, para você se sentir bem. Às vezes você está aí gastando tanto tempo fazendo para os outros coisas que não precisa, coisas que o outro consegue resolver. Eu converso com tantas mães que se desdobram para fazer de tudo para os filhos, só falta mastigar e pôr a comida na boca deles. E com isso, quando você vai ver, essa mãe está doente. Está doente porque o filho está lá no bem bom, sempre na dependência da mãe, e ela se desgastando, se desdobrando, e ele não move uma palha. É uma verdade dura de se ouvir, mas é verdade. Você precisa, em primeiro lugar, começar a se atentar para essas coisas. Aonde você está gastando muita energia que está sugando a sua? Então, você vai identificar isso e você vai ter um diálogo, você vai conversar com essa pessoa, você vai tomar uma decisão de cortar algumas coisas da sua vida, de cortar um pouco essa energia que você está dando muito para o outro e pouca para você. Nem que para isso seja necessário uma conversa difícil. Uma conversa onde você vai precisar falar: olha, eu estou me sentindo mal com isso, eu estou, né, deixando eu para depois. Já que estamos falando de coisa difícil aqui, eu sei que é duro o que eu vou te falar, mas você sabe que é verdade. Existem muitas mulheres que passam a vida inteira cuidando dos outros e fazendo de tudo para os outros. Elas se esquecem delas mesmas, elas não sabem nem mais quem elas são, mas quando elas precisam, elas não encontram um para socorrê-las. Quando elas estão numa cama doente, elas não encontram um para ajudar. Então eu quero que você pense agora, porque às vezes você fala: nossa, mas que injustiça, né? Olha, fez tudo para todo mundo a vida inteira, agora tá aí, ó. Gente, desculpa, mas tá vindo na minha cabeça, eu preciso falar. Eu já visitei vários asilos, casas de repouso de idosos. E quantos que eu já vi lá dentro, pessoas novas mesmo, e que estão lá, entre aspas, esquecidas. E quando você vai conversar, a pessoa fez tudo para todo mundo e se esqueceu dela. Não é isso que Deus quer de você. Ele quer que você ame o próximo, que você sirva ao próximo, mas que você não se esqueça de você mesmo. Que você não se anule, que você não esqueça que você tem uma vida que é preciosa, que valeu o sangue de Jesus lá naquela cruz. Para hoje, você está jogando fora por causa dos outros. Então, é tempo de você analisar tudo isso. E a segunda coisa é ter conversas, é começar a colocar limites. Em todo mundo tem que impor limites. Se você não se respeitar, como que você quer o respeito dos outros? Se você não respeita o seu tempo, não respeita a sua fome física, o seu corpo, não respeita a sua saúde, como você acha que os outros vão te respeitar? Faça o teste, comece a impor limites, comece a se cuidar, que você vai ver que até a maneira das pessoas falarem com você, das pessoas te tratarem vai mudar, porque elas vão olhar para você e ver que você está se respeitando, se cuidando, e as pessoas só cuidam daquilo que tem valor. Quantas vezes você está cuidando demais do outro e não se cuidando? Sabe o que você está fazendo? Se desvalorizando. Então, é uma verdade difícil de engolir, mas que você precisa ouvir. E eu sei que você, né, no começo desse vídeo, você se identificou dizendo: é verdade, meu marido não me ajuda, meu marido isso, meu marido aquilo outro, mas pensa bem, você não depende da ajuda, do apoio do seu marido para você emagrecer, para você fazer suas escolhas. Você pode muito bem ter o apoio em outras coisas. Um dos lugares é aqui.
o emagrecimento cristão, o grupo gratuito que eu tenho, vou deixar o link para você acessar e entrar gratuitamente. As meninas entram lá e emagrecem horrores, de maneira gratuita. Hoje mesmo, vários depoimentos dentro do grupo. Então, às vezes você fica tão focada, porque você dá, né, faz muita coisa para os outros, espera isso em troca, mas isso não funciona. Você precisa se valorizar, você precisa cuidar de você mesmo, você precisa se amar em primeiro lugar. Não espere apoio dos outros, para com isso. O seu marido, às vezes ele não precisa emagrecer, ou precisa, mas ainda a ficha dele não caiu. É tempo de você olhar para você e falar, ok, quem está precisando emagrecer sou eu, então eu vou tomar atitude. Ai, pastora, mas não é fácil. Se você se inscrever aqui nesse canal, se você curtir esse vídeo e os outros que você vai assistir, se você assistir os outros vídeos que eu tenho no canal, entrar no grupo Emagrecimento Cristão, pode ter certeza que vai ficar muito mais fácil e completamente possível. Hoje mesmo recebemos lá no nosso grupo a irmã falando, né, que ela emagreceu e nem percebeu. Ela estava acho que com 112, agora está com 107, isso acho que em menos de 15 dias, se eu não estou enganada. E ela falou, eu nem percebi. Por quê? Nós trabalhamos dentro do grupo Emagrecimento Cristão a mente, a palavra. E as pessoas emagrecem de maneira muito natural, muito saudável. Foi o meu caminho. E é isso que hoje eu ensino. Então, identificar. Segunda coisa, ter uma conversa séria com as pessoas que precisam. E a terceira coisa que eu vou te dizer aqui, você vai precisar começar a encontrar algumas coisas que te gerem prazer. Algo que está muito no meu coração para falar aqui para você agora é sobre os seus sonhos. Aquela menina que se casou há um tempo atrás, ela tinha sonhos. Eu estou falando de você. Às vezes tinha sonho de uma carreira, né, profissional, às vezes tinha sonhos de cursos, de começar um empreendimento, às vezes tinha sonhos, não sei que tipo de sonhos você tinha. E aí, nesse tempo, né, de cuidar de casa, de marido, de filho e de tudo mais, você foi ficando para trás. Por isso que aquela menina lá atrás, quando ela se casou, ela não tinha problema com balança, porque ela se olhava, ela estava presente, ela se enxergava, ela se via. Agora, essa mulher que se casou há alguns anos, ela nem se reconhece mais e usa a comida como anestesia. Então, agora é o momento que você vai parar e refletir. O que aquela menina lá atrás, aonde ela se perdeu? O que ela tinha de sonhos que ela enterrou esses sonhos? É tempo de você desenterrar sonhos. É tempo de você buscar coisas que te gerem felicidade, que te gerem prazer. Às vezes você fala, pastor, eu nem sei mais. Você vai trazer a sua memória, voltar lá atrás os sonhos que você tinha. Às vezes você gosta, né? Você tinha o sonho de fazer aula de balé. Entra numa aula de balé, minha filha. Às vezes você tinha vontade de pintar quadro. Vai, aprende. Às vezes você gostava de bordar e parou com tudo isso. Volta a bordar. Vai fazer aula, um curso de alguma coisa. Às vezes você é uma pessoa que fala tão bem, todo mundo fala que você fala bem, que você é uma pessoa que desenvolve bem uma conversa. Então, vai estudar um pouco sobre isso, sobre oratória. Né? Às vezes você gosta de escrever. Vai, tem tantas oportunidades para você. Você pode tudo naquele que te fortalece. E às vezes você fala, ai, pastora, mas eu já tô tão velha. Velha nada. Velha nada, é igual fala, velha é o diabo. Não tá velha nada, minha filha. Você tá viva. Então é momento de você começar a buscar coisas que te gerem alegria de novo, que não seja na comida. Você acostumou o seu cérebro quando quer prazer, quando quer alegria, quando quer refúgio, quando quer consolo, vai na comida. Por isso que é pecado a glutonaria. Porque coloca a comida num lugar que não é dela.
A comida serve para matar a sua fome física, para nutrir o seu corpo. Por isso que quando você não está com fome, você não precisa comer. E quando você for comer, você vai escolher alimentos que Deus criou. E você vai se autorresgatar. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar o link. Você vai na descrição, assim que terminar, na descrição desse vídeo, e você vai clicar no primeiro link azulzinho que está lá. É o meu vídeo onde eu falo sobre o autorresgate. E você vai aprender muito mais lá, porque tudo que você precisa não é largar do seu marido, não é ir para outro casamento. Não, o que você precisa é se autorresgatar. Parar de ficar cobrando dos outros aquilo que você precisa fazer. Não é o seu marido que tem que escolher, é você. Não é o seu marido que tem que isso, é você. Então, eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Que você medite, que ela venha germinar e dar muitos frutos. E eu quero aproveitar esse momento. Eu tenho outros vídeos aqui, não sei se você já viu, onde eu falo que eu dou mentoria de emagrecimento com base na Bíblia, que é a principal base. Existem segredos dentro da Bíblia que se você souber interpretar, você vai emagrecer. E não é loucura, é a pura verdade. Então existem segredos dentro da Bíblia que com muito estudo e revelação do Espírito Santo, você interpreta e você emagrece. E também através da neurociência, que é muitas áreas, muita coisa que eu estudei, apliquei e emagreci. E todas as meninas que eu acompanho, que eu aplico as ferramentas, que eu aplico tudo isso, não tem jeito, elas emagrecem. Não tem outra alternativa, elas emagrecem. Eu não dou mais mentoria individual, porém, agora, hoje é dia 4 de fevereiro, 4 de fevereiro de 2026, eu abri uma mentoria em grupo. É um pequeno grupo, tá? Então, as vagas são limitadíssimas para um pequeno grupo, para que eu consiga acompanhar cada mulher preciosa que escolher a mim para ser a mentora, para acompanhar elas nesse caminho. E serão durante 2 meses e meio que eu vou dar aulas, eu vou ensinar elas passo a passo, aplicando ferramentas, aplicando princípios que elas vão emagrecer, com a minha ajuda, com a minha presença de verdade, pegando na mão delas e conduzindo elas. Muitas vezes você começou e parou, teve um resultado, mas depois parou de ter. O que você precisa é um acompanhamento. Então, eu quero me dispor para te ajudar, para estar com você nessa caminhada. É apenas R$ 197. Essa é a única e última vez que eu faço isso. É porque foi meu aniversário esse mês e eu falei, eu vou fazer isso para poder ajudar aquelas que me escolherem, né, para ser a sua mentora. Então, R$ 197 apenas. Uma mentoria muito, muito profunda, onde eu vou te conduzir a identificar raízes, fazer o caminho de volta, aonde eu vou orar junto com você, porque existem coisas na sua vida que talvez precisam ser quebradas, ciclos que precisam ser quebrados. E tem que ser feito. Então, você vai receber todo o direcionamento no seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito, tá? Então, tudo isso, apenas R$ 197 ou em 12 parcelas de R$ 20. Então, tá praticamente de graça. Eu falo que é só um valor de comprometimento, para que você se comprometa de verdade. Então, se você quiser a minha mentoria, eu estou à sua disposição. Eu vou deixar também o link na descrição desse vídeo. Você clica, vai lá onde está escrito mentoria e você já vai ser encaminhada para o grupo dessas mulheres. É um pequeno grupo onde semana que vem nós já vamos iniciar. Então corre porque tem pouco tempo e pouquíssimas vagas, tá bom? Não vai ter mais essa oportunidade. Então não deixe passar. Eu quero e posso te ajudar. Daqui 2 meses e meio, você vai olhar para trás e você vai perceber o quanto você vai ter emagrecido e o quanto a sua vida vai ter sido transformada. Eu tenho certeza disso. Que você me dê esse voto de confiança, confie no que eu estou te dizendo,
e que você se dê esse presente. Uma linda transformação, porque 2026 é o ano da sua transformação. Então, que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. E não esqueça, deixe aí o seu like nesse vídeo e coloque um comentário embaixo para as meninas que virão depois de você. Você sabe que o emagrecimento é um caminho, às vezes, difícil, né? É um caminho um pouco difícil e às vezes solitário. Então, deixa aqui um comentário para ajudar essas meninas, para dar força para elas, para dar incentivo para que elas não desistam. Que Deus abençoe sua vida, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!